Linux tem tantos ambientes gráficos diferentes e formas diferentes de ser usado que eu aposto que você já pensou, ou pior até, você já fez essa mistura profana de instalar vários ambientes gráficos, tudo numa mesma distro, KDE, GNOME, XFCE e mais, tudo ao mesmo tempo, vivendo em paz e harmonia, só que não muito. Hoje a gente vai te mostrar por que isso não é uma grande ideia, apesar de não ser tão ruim quanto muitos imaginam. E para isso, nós vamos usar uma distro bem especial baseada no Arch Linux chamada Arco Linux. E a gente vai te mostrar essa bagunça toda com o apoio da Tribe. O pessoal da Tribe me pediu para passar para vocês um recado muito importante. Ele é curtinho e bem interessante. Olha só, você já ouviu falar da XP Inc., aquela empresa de gestão de investimentos e tal? Então, eles estão apoiando estudantes da Tribe com mais de 200 bolsas de estudo de até R$1.000 por mês. Além das bolsas, as pessoas que forem selecionadas para participar também vão ter a chance de fazer parte de interações exclusivas com a galera da XP ao longo do curso, onde vão ter acesso aí a material exclusivo também, podendo participar depois de um processo seletivo também exclusivo para trabalhar na própria XP. A XP e a Tribe já tinham feito essa campanha no ano passado e agora 150 pessoas que foram formadas pela Tribe foram contratadas para trabalhar na XP. Então essa aqui de certa forma é uma nova rodada de oportunidades aí desse mesmo evento para participar da formação completa da Tribe com a qualidade que a gente já conhece e que a Tribe vem trazendo há vários anos para o mercado já. Para você poder participar desse programa de bolsas de estudo com essa parceria entre Tribe e XP, é só conferir o link que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Para a gente poder ter uma conversa produtiva sobre esse assunto, eu preciso apresentar brevemente o Arco Linux para vocês. Ele é uma distro, na verdade, bem interessante, baseada no Arch, como eu disse antes. O site dele é uma droga de confusão completa, mas o sistema é bem legal. E uma das características principais do Arco Linux é que ele permite uma instalação gráfica do Arch Linux, mas com um altíssimo nível de customização sem você precisar tocar no terminal. Com ela você pode ter todos os ambientes gráficos instalados ao mesmo tempo. Ele tem uma versão Extended que permite isso, e no instalador a gente seleciona tudo o que quer instalar, e não é pouca coisa não. Além disso, ele é um sistema que dá muita margem para Window Managers, então se você gosta disso, é um prato cheio. Acima de tudo, o interessante aqui é que o Arco Linux facilita o nosso trabalho de instalar todas as interfaces ao mesmo tempo. E também facilita para a gente instalar somente uma de forma mais pura, o que foi excelente, senão com certeza a gente iria levar muito mais tempo para conseguir produzir esse conteúdo para você. E olha, já deu um certo trabalhinho, viu? Então se não for pedir muito, lembra de deixar um like aqui no vídeo. Seja membro do canal para apoiar o nosso trabalho e se achar que deve, clica no botão valeu aqui embaixo do vídeo também. Eu fiz 5 instalações diferentes, uma com todas as interfaces que eu pude colocar, outra só com GNOME, outra só com KDE Plasma, mais uma com XFCE apenas e por fim uma só com i3WM, que é o nosso representante aí dos Window Managers. Você tem algum palpite de qual é mais eficiente? Falando em Window Manager, se você tem interesse no assunto, confira o nosso vídeo sobre o i3WM depois. Ele vai te ajudar a domar essa fera aí com maior facilidade. O objetivo não é fazer uma review do Arco Linux aqui, isso ainda pode vir para o canal se vocês quiserem, então é só deixar aqui nos comentários, eu quero uma review do Arco Linux. Nós vamos também ter um vídeo de instalação do modo avançado do Arco Linux no canal de Linux Clips, então se você ainda não está inscrito por lá, não perde tempo, o link está aqui na descrição. O objetivo aqui na realidade é quebrar um dos mitos que existe no mundo Linux, tentar descobrir quais são os impactos positivos e negativos de tudo isso. Como nem todas as interfaces têm suporte ao Wayland, eu usei o Xorg como servidor gráfico em todos para manter as coisas alinhadas. Eu instalei o Arco Linux nesse laptop aqui na tela e comecei a fazer os benchmarks que geralmente a gente faz aqui no canal. Quando você instala uma distro, um sistema, um ambiente com vários desktops, você pode selecionar qual você quer na tela de login. Afinal, não tem como usar você, uma única pessoa, todos ao mesmo tempo. E aqui eu selecionei o GNOME para operar o sistema com eles todos instalados em segundo plano. E fazendo esses testes, a gente talvez descubra se ter um monte de coisa instalada ao mesmo tempo prejudica o desempenho. Vai ser revelador, eu diria. Eu fiz alguns testes de renderização de cenas com o Blender e aqui a gente pode ver na primeira cena que até existe uma diferença entre as versões. A versão All ali é que tem todas as interfaces instaladas ao mesmo tempo. As outras têm apenas a interface designada. Existe sim uma variação. O XFCE ficou em primeiro nessa cena, mas especialmente os 3 dali do meio ficaram bem próximos. Dá para dizer que nesse caso tem um monte de interfaces instaladas
não fez tanta diferença assim. Esse teste aqui é o melhor de 3, então na segunda cena nós tivemos um resultado semelhante até, com o XFCE mais uma vez na frente, e ao que parece, usar todas as interfaces ao mesmo tempo não interfere mais do que usar apenas uma. A última cena, Classroom, trouxe pra gente um equilíbrio muito maior agora, e mesmo assim, a versão All, com todas as interfaces, como você viu aí, não fez feio. E assim, até para abreviar as coisas, já que não vale a pena ficar repetindo o mesmo ponto sempre, na Unengine Superposition o resultado é semelhante. O sistema aí com todas as interfaces ficou bem colocado também, e o Arco Linux KDE acabou ficando em último lugar em todos os testes que eu fiz até esse momento. Mas a vingança veio a cavalo, meu jovem, porque no teste de Geekbench a história é outra, o KDE foi pro topo. Ainda assim, o objeto do nosso estudo, que é a diferença entre usar várias interfaces ao mesmo tempo ou não, bom, nada parece acontecer de muito relevante. A gente pode ver algo semelhante no Geekbench Multicore também, onde o KDE mais uma vez foi pro topo, mas o restante não necessariamente faz feio. Mas será que ter vários desktops instalados ao mesmo tempo afeta a performance do seu navegador de internet? E a resposta parece ser sim. Porém, o resultado é meio difícil de explicar. Por algum motivo, a instalação com tudo instalado ao mesmo tempo ficou em primeiro lugar por uma grande margem, especialmente em relação ao i3WM. Mas e em jogos, será que causa algum impacto? Eu geralmente testo o Tomb Raider aqui, mas ele não rodou no Arco Linux logo de cara, então eu eliminei ele do teste. Mas eu testei CSGO e Universe Sandbox nessas 5 instalações. No CS, apesar do KDE ter ficado em primeiro, a diferença dele para o Arco Linux All não é tanto assim. Em comparação, o i3 ficou bem atrás, né, se a gente for ver. E Universe Sandbox, as coisas ficaram bem mais niveladas em todos os ambientes, como você pode ver. Tirando aí algumas anomalias, parece que instalar vários ambientes gráficos ao mesmo tempo não tem um profundo impacto no seu sistema no quesito performance. Mas, por outro lado, escolher um ambiente específico para utilizar pode sim acabar impactando um pouco, como o caso do i3WM no CSGO nos mostrou. Lembrando que são resultados nesse hardware em específico, é uma coisa que talvez não precisasse dizer, mas às vezes é bom dizer assim em voz alta. Esses resultados representam os testes nesse equipamento, eles não representam a performance geral dessas mesmas circunstâncias em todos os hardwares que existem. Apesar disso, os ambientes gráficos diferentes também afetam de formas diferentes o seu computador, não só relacionado à performance. Em termos de uso de disco, por exemplo, isso é quase irrelevante, mas um sistema com i3WM é bem mais enxuto do que um desktop GNOME ou KDE completos. Ainda assim, com as suas aplicações padrões, dificilmente você vai ver um sistema desses com mais de 10 ou 12 GB ocupados na instalação. Mas o consumo de RAM em idle pode sim variar. Isso é um fator que a gente pode medir mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. RAM parada a gente sabe que é um desperdício, é só você conferir o nosso vídeo a respeito de como o macOS e o Linux gerenciam a memória, o link está aqui na descrição. Mas a gente pode medir o consumo aqui no Arco Linux com cada uma dessas interfaces depois do primeiro boot. Para levantar esse dado, assim que o sistema bootou, eu simplesmente loguei ali nele, abri um terminal e dei o comando free-h para ver o que aparecia. Os valores são aproximados, porque o uso de RAM varia facilmente, então não dá para dizer um valor absoluto, olha, é esse consumo. Mas ainda assim, a versão com todas as interfaces e com o GNOME tem aproximadamente o mesmo uso de RAM no boot, 1,5 GB. O que faz sentido, já que a versão All foi logada usando uma das muitas interfaces disponíveis, nesse caso o próprio GNOME, então carregou meio que as mesmas coisas. Mesmo que você tenha muitas interfaces instaladas, toda vez que você loga no sistema, certos processos referentes à interface vão subir. E como nesse caso era a mesma interface, usou mais ou menos a mesma coisa, algo que era esperado. Depois nós tivemos XFCE e KDE mais ou menos ali na mesma margem de uso, e também, como esperado, o i3WM, usando ali em torno de 800 MB de RAM, sendo a interface mais leve nesse sentido das testadas, já que não roda realmente muitos componentes por trás dele. Vale mencionar que o uso de RAM em idle também depende de que softwares você roda em paralelo ao seu sistema. Dependendo da sua implementação, dá para fazer qualquer distro gastar muito menos ou muito mais do que os valores apresentados. Mas nesse vídeo aqui, por exemplo, eu mostrei como reduzir o uso de RAM no Ubuntu com GNOME para menos de 500 MB, por exemplo. Então, olhar o quanto consome no boot é curioso, como eu disse, mas não é um dado que você pode levar a sério assim o tempo todo. O real problema de usar múltiplos desktops instalados ao mesmo tempo está em outro lugar, na verdade. O sistema fica bloated.
Ah, mas eu não me importo com isso. Então eu diria que o vídeo acabou para você aqui, né? Mas calma aí, por que bloated pode ser um problema? Bom, vamos simplificar falando da junção de GNOME com KDE. Nem vamos pensar nas outras por enquanto, tá? Não das interfaces só necessariamente, mas de aplicações às vezes simplesmente. Um sistema operacional, ou nesse caso uma distro Linux, é um conjunto de softwares mantido por desenvolvedores de diferentes lugares, de comunidades diferentes, de empresas e projetos diferentes, unidos muitas vezes por um outro desenvolvedor. O que até pode parecer estranho para quem está de fora, mas é esse Mad Max que a gente adora há muitos anos mesmo. Apenas entre GNOME e KDE, sem mencionar as demais opções, existem softwares para as mesmas finalidades, as mesmas coisas. Existem bibliotecas de softwares, compositores de janelas, configurações para aplicativos, que quando você instala ao mesmo tempo, podem conflitar de alguma forma e dar uma bricada aí no seu sistema. Provavelmente não a ponto da sua distro não bootar mais, que seria um dano grave, mas ao menos deixando dois ambientes gráficos meio bagunçados, especialmente se a sua intenção é ficar trocando de um para o outro, o que eu imagino que seja o caso de alguém que instala mais de uma interface, afinal, se a ideia fosse ficar numa só, dava para ter só uma instalada, né? Se você instalar os desktop environments completos, então, você vai ter duplicação de coisas, dois softwares para praticamente tudo. E quando você atualizar o seu sistema, você vai ter que atualizar todos eles, até os que você não usa, porque é muito improvável que você use dois softwares para a mesma finalidade que fazem exatamente a mesma coisa. Dois monitores do sistema, dois gestores de arquivos. Em geral, você vai escolher um só. Instalar duas ou mais interfaces ao mesmo tempo é um grande pedido para bagunçar o seu sistema. E a menos que você saiba o que você está fazendo, eu diria que é melhor evitar. Window Managers como o i3WM, que a gente mencionou hoje, ainda são um pouco mais tranquilos de lidar quando são instalados com outras interfaces em paralelo, já que eles não têm a mesma quantidade de dependências que uma DE completa dessas grandes teria. Sem falar que muitas vezes basta um aplicativo para encher o seu sistema de libs que ele não precisaria por nenhum outro motivo não fosse aquele app. A gente pode dar um ótimo exemplo disso aqui com o Ubuntu que você está vendo aqui na tela, que usa GNOME. Digamos que eu queira instalar o Dolphin, que é o gestor de arquivos do KDE nele. É tão simples quanto um mero sudo apt install Dolphin, mas dá uma olhada na quantidade de coisas que ele vai puxar, tem até plugin do VLC aqui como dependência. Assim ele vai conseguir rodar no ambiente GNOME. E um app GNOME no ambiente KDE vai ter um efeito parecido, de várias dependências também. Só um gestor de arquivos aqui agora vai ocupar 500 megas de espaço em disco quase, pelo simples motivo de que não é só o software, você está instalando ele num ambiente impróprio para ele. Mas aí você pensa, tudo bem, espaço tem o de sobra, bora lá. Instalando o Dolphin, a gente acha ele pelo menu, e olha, eu já vi ele ter um visual pior, mas ele é bem desintegrado do GNOME. Faltam ícones para ele, as cores estão erradas também. E para arrumar essa bagunça aqui, você teria que instalar ainda mais aplicativos e pacotes, o que vai deixar o seu sistema mais mesclado ainda, mas não vem ao caso de mostrar. Mas digamos que agora você queira remover o Dolphin, certo? E aqui vamos pelo bem do exemplo, já que cada gestor de pacotes pode trabalhar essas coisas de formas diferentes em outras distros. Mas no caso do Ubuntu aqui, repare que dos 500 megas que a gente usou, antes, para instalação, só 12 seriam liberados no sudo apt remove Dolphin. E aí você fica tipo, ué, cadê o restante do espaço que estava aqui? Repara ali que o sistema tem uma lista de pacotes instalados por causa do Dolphin que já não vão ser mais necessários, já que ele era o único software utilizando esses recursos. Já que ele vai ser apagado, a gente pode remover eles. Mas para remover eles, você precisaria usar o comando de auto-remove do apt. Senão esses pacotes vão ficar ali no sistema. Afinal, eles são bibliotecas e dependências e eles geralmente ficam porque se você precisar instalar o software novamente, ele não vai precisar baixar tudo de novo. Ainda assim, se você der só um Enter, ele vai remover somente o Dolphin, usando o Auto Remove e depois ele limpa o restante. Ou seja, usar nem interfaces diferentes, mas apenas um software de um outro ambiente gráfico, requer que você saiba manejar o seu sistema para garantir a estabilidade dele no longo prazo, porque nesse caso foi só o Dolphin, mas se tivesse um outro software KDE com dependência cruzada, alguns desses pacotes não poderiam ser removidos. Talvez seja mais interessante usar Flatpaks, Snaps ou App Images nesses casos, assim os aplicativos ficam isolados e você não vai precisar ter uma biblioteca ou dependência perdida no sistema sem que você perceba, correndo o risco muitas vezes de você acabar tendo duplicação de arquivos dentro desses containers, mas existe um trade-off de todas as formas. Se a sua ideia é usar várias distros ao mesmo tempo, eu tenho duas sugestões. Ou você usa o Bedrock,
ou você usa o DistroBox. Você pode escolher o seu caminho agora mesmo. Pick your poison. E eu te vejo lá.